Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou o Marco Ferragina, sou cofundador e CEO do Hub do Incentivo. Eu estou aqui a convite da BBC para poder falar um pouco mais sobre incentivos fiscais. Tá? Então, a ideia de hoje, né, é poder falar um pouco sobre investimentos de lei de incentivo fiscal através de pessoa física. Tá? Eu queria saber de vocês um pouco, você sabe como utilizar os incentivos fiscais? Caso nunca tenha utilizado e gostaria de conhecer como ele estimula o investimento, o crescimento e a geração de emprego de um determinado setor, hoje nesse vídeo eu vou mostrar as leis de incentivo fiscal mais conhecidas e como você, pessoa física, consegue destinar uma porcentagem do seu imposto de renda para custear esse tipo de projeto. Então vamos lá, pessoal. Conforme eu falei, a pauta do nosso webinar de hoje são as leis de incentivo fiscal através de investimento do imposto de renda de pessoa física. Tá? Então, todos os cidadãos brasileiros, né, no momento da declaração do seu imposto de renda, têm a oportunidade de destinar um percentual do seu imposto de renda à pessoa física para poder apoiar e promover projetos, né, que contribuam com a cultura, com o esporte e que gerem impacto social. Tá? Então, hoje, né, existem 4 leis de incentivo fiscal federais que podem receber uma porcentagem do seu imposto de renda à pessoa física, tá? Que é o Fundo da Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, conhecido como FIA, a Lei Rouanet, que é conhecida como a Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Federal de Incentivo ao Esporte e o Fundo Nacional do Idoso. Tá? Então, para todas essas 4 leis, uma pequena parte do imposto de renda que seria recolhido para a Receita Federal pode ser destinado diretamente para um projeto social escolhido pelo contribuinte. Tá? Então, alguns detalhes importantes, né, que a destinação de uma parte do imposto de renda de pessoa física não interfere no cálculo do seu imposto. Tá? Isso seria, né, uma porcentagem do imposto que teria a pagar para o governo, poderia destinar, né, para projetos, mais uma vez, que promovam a cultura, o esporte e o impacto social. E apenas quem declara o imposto de renda pelo modelo completo pode se beneficiar, né, de todos esses incentivos fiscais aqui. Tá? Então, conforme eu falei, né, essas 4 leis de incentivo podem receber até 6% no imposto de renda devido pela pessoa física. Então, o contribuinte pode, né, concentrar esses 6% só numa determinada lei de incentivo, quanto pode dividir esse recurso entre todas as leis de incentivo que foram apresentadas no slide anterior. Tá? O mais importante é que não ultrapasse o limite de 6%. Tá? Porque, caso ultrapasse o limite de 6% do valor do seu imposto de renda, você não vai poder ter a total isenção desse investimento, né, a título de lei de incentivo fiscal. Tá? Então, mais uma vez, retomando, o percentual máximo é 6%, podendo ser concentrado só em uma lei de incentivo, ou pode ser dividido nas 4 leis de incentivo fiscal federal, que podem receber, né, uma porcentagem do imposto de renda de pessoa física. Tá? Então, é importante, né, que parte da arrecadação do imposto de renda, né, deixa de ir para o Estado e viabiliza projetos culturais das mais diversas áreas em todo o país. O incentivo pode ser feito por doação ou por patrocínio, com ou sem publicidade de quem investiu o dinheiro. O valor investido nos projetos enquadrados em qualquer das áreas relacionadas no artigo da Lei Rouanet tem benefício integral de abatimento no imposto de renda. Ou seja, 100% da dedução, né, do valor é destinado, 100% do valor destinado a título de doação pode ser deduzido do valor integral do seu imposto de renda. Tá? Isso para a Lei de Incentivo à Cultura. Para a Lei Federal de Incentivo ao Esporte, a destinação permite a realização de projetos desportivos e paradesportivos, né? E o proponente, que é a pessoa que propõe o projeto, ou seja, o responsável legal por um projeto aprovado na Lei de Incentivo Fiscal, ele deve ser exclusivamente uma pessoa jurídica de direito público ou privado sem finalidade econômica de natureza esportiva. Ou seja, um clube, uma associação, uma federação ou outros tipos de entidades sem fins lucrativos. Tá? O Fundo da Criança e do Adolescente, tá? São obrigatoriamente projetos, né, que contribuem para a garantia dos direitos desse grupo em específico. Então, no caso desse fundo, estamos falando das crianças de 3 até adolescentes de 17 anos. Tá? Então, podem ser projetos esportivos e também podem ser projetos culturais, porém, a gente tem uma gama um pouco maior de projetos dentro dos fundos. Aqui a gente pode estar falando de projetos que envolvam educação, segurança, saúde, empreendedorismo, geração de renda, capacitação, enfim, você tem um leque maior de oportunidades, porém, todas essas atividades, de alguma maneira, contribuem para a garantia dos direitos desse público em específico.
Analogamente, tem o Fundo do Idoso, tá? Onde são projetos que garantam o direito de pessoas e cidadãos brasileiros acima de 59 anos. Então, mais uma vez, podem ser projetos culturais e também podem ser projetos esportivos, mas aqui a gente também está falando de projetos, né, de alfabetização digital, tem projetos de capacitação, tem projetos que promovem e estimulam o empreendedorismo na terceira idade, tem projetos que fazem o custeio de institutos de longa permanência de idosos, então também é uma lei que contribui bastante, né, e que é uma fonte geradora de impacto social genuíno, né, nas comunidades aonde a lei atua. Tá? Tem a lei do audiovisual também, a lei do audiovisual ela concorre com a lei de incentivo à cultura. Tá? Então, a lei do audiovisual também pode receber 6% do imposto de renda, mas é uma lei que obrigatoriamente ela viabiliza e financia obras cinematográficas de curta, média e longa metragem. Tá? Aqui a gente mostra para vocês, né, como que é feito o cálculo, né, dos 6% do imposto de renda, né? Os 6% do imposto de renda a gente chama de capacidade contributiva, ou seja, quando a gente fala que a capacidade contributiva de um determinado cidadão é o poder de investimento que aquele determinado cidadão tem com as leis de incentivo fiscal. Então, aqui a gente apresenta para vocês como calcular a sua própria capacidade contributiva, tá? Então, o primeiro passo é calcular o percentual do imposto de renda devido no ano vigente, até o último dia útil bancário do ano. Tá? É recomendado que a destinação seja feita alguns dias antes do envio da declaração, pois caso haja algum erro na transferência, ainda tem tempo hábil para correção. E no caso dos fundos da criança e também do idoso, a Receita permite, né, que o contribuinte destine até 3% no ato da declaração. Tá? Ou seja, se você não destinou os 6% que tem direito dentro do próprio exercício fiscal, né, no momento da declaração, pode-se destinar 50% do benefício ao quem tem direito. Ou seja, você pode destinar até 3% para o fundo da criança e do adolescente e mais 3% para o fundo do idoso. No caso dos fundos, né, como a declaração vai ser entregue agora nas próximas semanas, você não pode concentrar os 6% em um único fundo, tendo que ser dividido pelo menos 3% em cada um dos fundos. Tá? A destinação. Então, cada lei de incentivo que foi apresentada aqui tem sua própria regulamentação. Tá? No caso de projetos aprovados nas leis de incentivo à cultura, do audiovisual e do esporte, o incentivador faz uma transferência a um depósito bancário identificado na conta corrente específica do projeto escolhido. Então, vamos supor que a gente escolheu um projeto de uma entidade, né, Associação dos Jovens Carentes da Zona Sul. Estou falando o nome a esmo aqui, tá, pessoal? Então, essa entidade tem que ter um projeto aprovado numa determinada lei de incentivo, e esta entidade vai passar para você, quando você manifestar o interesse de doar uma parte do seu imposto de renda, ela vai passar os dados bancários para que você faça uma transferência. Tá? Então, essas contas são abertas exclusivamente no Banco do Brasil, e o titular é necessariamente o proponente do projeto. Tá? A partir do momento que a empresa fez a destinação, seja na conta do proponente, no caso das leis de cultura e do esporte, ou no caso dos fundos, tá? No caso dos fundos, tem alguns municípios que o aporte é feito diretamente na conta do fundo e não do projeto, tá? E tem casos também que o fundo gera um boleto bancário associado ao projeto escolhido pelo contribuinte, tá? De qualquer maneira, a destinação é feita ou através do pagamento de um boleto ou através de um depósito em conta, seja a conta do proponente ou seja, a conta do fundo, no caso dos fundos da criança e do fundo do idoso também. Tá? Não tem nenhum custo, tá, para que o contribuinte faça aderência a qualquer programa de lei de incentivo fiscal, tá, e oferece 100% de dedução do imposto de renda para o contribuinte. Tá? Então, todas as despesas previstas para a realização dos projetos já são contemplados dentro dos próprios projetos. Então, com a doação de uma parte do imposto de renda, o contribuinte já está ajudando de maneira prática e efetiva a realização dos projetos de lei de incentivo fiscal. Aqui a gente traz um cronograma, um passo a passo um pouco mais fácil, né, para que todo mundo entenda, né, como que pode ser feito, né, a destinação, a doação, né, de uma parte do seu imposto de renda. Primeira coisa é o cálculo da capacidade contributiva, né, então é a aferição do valor que o contribuinte poderá destinar, respeitando o limite máximo de 6% do imposto de renda pessoa física a ser pago, tá? Um segundo ponto, tá? A definição dos projetos, tá? Não tem limite nenhum ou quantidade de projetos para que o contribuinte queira apoiar, lembrando que deve-se respeitar o limite máximo de investimento de 6%, mas isso pode ser dividido em quantos projetos
né, o contribuinte optar. E todo projeto contemplado por lei federal de incentivo fiscal possui uma portaria de aprovação publicada no Diário Oficial da União. Quando vocês escolherem o projeto, é super importante pedir para que a entidade encaminhe para vocês a aprovação do projeto no Diário Oficial da União. Esse é o documento que garante que vocês, ao depositarem o valor na conta da entidade, vão ter a posterior compensação tributária desse valor que foi investido. Tá? O terceiro ponto é a comprovação da destinação desses recursos. Então, a partir do momento que você, como contribuinte, faz a doação de uma parte do seu imposto de renda à pessoa física, o proponente que recebe esse recurso, tá, ele emite uma comprovação de destinação, que pode ser desde um recibo de mecenato, pode ser o próprio boleto que foi pago, tá, o comprovante de transferência, e é esta comprovação de destinação que vai dar o direito, né, que você, como contribuinte, vai apresentar à Receita e ter a devida compensação tributária. Tá? E aí, como é feita a compensação tributária? No momento do envio da declaração do imposto de renda à pessoa física, o contribuinte pode informar pela própria declaração o valor que foi doado através de lei de incentivo fiscal numa linha específica para esse fim. Isso garante a isenção de até 6% do seu imposto de renda. Então, nessa linha, você vai colocar o valor que foi aportado em cada projeto e a comprovação da destinação desse recurso para cada um dos projetos. E, por fim, né, você, como contribuinte, você tem, né, o direito de acompanhar esses projetos e o proponente tem o dever de mostrar para você como que está sendo aplicado o seu recurso na prática. Então, as atividades dos projetos podem ser acompanhadas através dos canais de comunicação dos próprios projetos e proponentes que receberem um percentual, né, de doação do seu imposto de renda a título de leis de incentivo fiscal. Tá? É um procedimento simples, tá? Acho que a maior dúvida que as empresas, o maior desafio que as empresas têm é identificar os projetos que estão aprovados e que possam receber recursos incentivados. A própria ABBC tem uma série de entidades parceiras que pode indicar para os seus associados, tá? E caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a gente do Hub do Incentivo, nós somos um parceiro estratégico da ABBC nesse assunto de gestão de incentivos fiscais, para que a gente possa fornecer para vocês todo o auxílio necessário para que vocês consigam fazer a devida destinação desses recursos, tá? Então, aqui tem o nosso e-mail e o número do telefone do nosso diretor comercial, que é o Eduardo Santini. O nosso time está realmente 100% à disposição para poder atendê-los da melhor maneira possível. Bom, agora que você já conhece as leis de incentivo fiscal mais conhecidas, né, e como calcular o percentual de destinação do seu imposto de renda à pessoa física, os custos e processos para a utilização dessas leis, é hora de colocar esse conhecimento em prática. Nós realmente aqui do Hub do Incentivo esperamos ter apoiado na sua jornada de conhecimento sobre as leis de incentivo fiscais e realmente esperamos que você, como contribuinte, faça a diferença na sociedade, né, e possa aplicar os seus recursos incentivados em projetos que promovam a cultura, o esporte e o impacto social genuíno. Então, mais uma vez, meu nome é Marco Ferragina, desejo a vocês aqui uma excelente semana, um grande abraço e até o próximo episódio da nossa série de incentivos fiscais, que é uma parceria da BBC com o Hub do Incentivo.